Sou Alexandre Pereira, analista ambiental do IBAMA, do Preve Fogo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, o Pantanal é uma planície alagável, tem 150 mil quilômetros quadrados. No Brasil, ela abrange o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E aí ainda abrange um pedaço da Bolívia e do Paraguai. O principal fator ambiental que regula o funcionamento do Pantanal é os sistemas de cheia, vazante e seca do rio Paraguai, né? Esse pulso de inundação, que na época das chuvas as águas do rio Paraguai extravasam o seu canal principal, inundam as planícies, né? E na época da seca, essas águas começam a retornar para a calha principal, num sistema que a gente chama de vazante. Essa água vaza de volta para a calha principal do rio e as planícies secam. Então, nesse vai e vem das águas, o Pantanal ele tem, na época da cheia, uma grande produção primária, principalmente através das plantas aquáticas. E aí, quando as águas voltam para a calha principal do rio, essas plantas aquáticas acabam ficando na planície. E nesse sistema de ciclos, né, essa quantidade de matéria orgânica produzida pelas plantas aquáticas, principalmente, vão se acumulando ano após ano. E aí, então, a gente tem esse acúmulo de matéria orgânica, formando aí um solo, praticamente um solo orgânico, né, com metros e metros de camadas de matéria orgânica. E esse ano, especificamente, né, a gente vem já desde o ano passado, onde o rio Paraguai não tem enchido, né? Esse pulso de inundação não tem ocorrido com tanta intensidade. E esse ano, especificamente, a gente teve aí já previsto, daí agora se confirmando no segundo semestre, temperaturas acima da média climática, chuvas abaixo das médias climáticas, e essa não cheia do rio Paraguai, que é histórica. Assim, né? A última vez que foi observada uma não cheia desse tamanho, né, foi há 47 anos atrás. Então a gente está entrando nessa fase do rio Paraguai não encher tanto como a gente acompanha aí nesses últimos anos. Então esses fatores, né, de não chuva, de temperaturas acima da média e a não cheia do rio Paraguai desse ano, né, fez com que a gente criasse um cenário perfeito aí para os incêndios florestais. Então, assim, aquelas planícies que eram para estar com água, por causa da cheia do rio Paraguai, essa água não chegou nas planícies, então todo aquele solo orgânico que deveria ter umidade suficiente para conter o avanço dos incêndios, não teve.
Então, sem água, essa superfície toda dessa planície, que poderia estar com mais umidade, está extremamente seca e pronta para ser queimada. E aí a gente entrou nesse período de estiagem, que normalmente é o que acontece, né? Final de julho, agosto, de setembro, a gente tem a temporada de fogo aqui no Pantanal. É mais agravado por esse coquetel aí de baixas precipitações, altas temperaturas e a não cheia do Rio Paraguai. Isso culminou nesse evento catastrófico que a gente está observando. É claro que a gente não pode atribuir, né, os fatores climáticos à ocorrência dos incêndios, né, porque não é um fator climático que vai riscar o fósforo. Tem as atividades humanas que são responsáveis por iniciar o incêndio, né? Esses fatores climáticos contribuem para que esse uso do fogo inadequado acabe virando grandes incêndios florestais. E é uma prática muito comum, né, no Pantanal, que é recoberto por pastagens nativas, e a atividade agropecuária ela é uma das utilizadoras do fogo nessa planície, e é um uso que precisa ser feito, né? A gente não pode falar de exclusão do fogo no Pantanal, porque é um ambiente que necessita do fogo, tanto para a conservação da natureza como para a atividade econômica, mas o problema é quando usar, como usar e com que frequência usar. Nessas condições climáticas é impossível você usar o fogo de uma forma parcimoniosa que tenha benefício tanto para a economia quanto para a conservação da natureza. Então o uso do fogo no Pantanal ele é necessário, né, principalmente para renovar o pasto nativo ali para a produção pecuária, e também outras pessoas acabam utilizando fogo, como a população ribeirinha, até para poder cozinhar um alimento, ou até mesmo para espantar mosquito, porque no Pantanal é algo que ocorre bastante, que é impossível você conviver ali com os mosquitos sem ter uma forma de espantá-los, né? Então acaba se usando fogo para espantar mosquito, o pessoal que vai pescar na beira do rio, que vai catar isca, também tem esse uso do fogo, então são essas as causas desses incêndios, porque a gente não pode atribuir a nenhuma causa natural por enquanto, né? Porque não tem chuva para poder causar descargas elétricas, né? Os raios para iniciar esses incêndios. Então, de 95% a 98% dos incêndios que se iniciaram no Pantanal esse ano, ele tem aí uma origem humana. Atenção, brigada para o grito de guerra! Brigada! Pantanal! Breve Fogo! Brasil! Bom, e a situação de combate no Pantanal é uma situação bastante diferente de qualquer outra região, assim, né? É uma região de difícil acesso, a principal via de deslocamento nossa é o Rio Paraguai, e aí com a baixa do Rio Paraguai ainda dificulta ainda mais, porque a navegação fica complicada, navios e outras embarcações maiores estão encalhando, né, na navegação, então são só barcos pequenos que conseguem navegar pelo rio, e aí a gente não consegue transportar tanta gente, tanto equipamento, tanto suprimento para poder manter essas pessoas no campo. E pelo fato de ser uma planície inundável, né, e o chama Pantanal porque justamente algumas áreas são realmente pântanos, né, mesmo apesar de estar muito baixo, ainda há áreas alagadas ainda no Pantanal. E a gente costuma falar que no Pantanal a gente combate com água na cintura e fogo na cabeça, né? Você atola na altura do joelho, até mais para cima ainda, e aí você tem uma dificuldade de deslocamento, é uma atividade extremamente perigosa, é por isso que a gente fala, e a gente até recebeu muitos pedidos de voluntários para ir combater incêndio, mas a gente não pode se responsabilizar e nem pode colocar essas pessoas que não têm treinamento algum em combate a incêndio florestal, colocá-los na frente do fogo numa situação como essa, né? As equipes são extremamente treinadas, extremamente capacitadas, equipadas com os equipamentos de proteção individual adequados, né? Conhecem a região, então são essas pessoas que estão habilitadas a fazer esse tipo de trabalho. Muito triste, lamentável o que o fogo está causando na natureza, muito triste.
Olha só, gente, a destruição que o fogo está fazendo. Mas o Breve Fogo está aí para combater. O Esquadrão Betione está aqui para resolver. Bem próximo ao foco aqui, abrir uma picada aqui. Pode esticar nosso lance de mangueira aí. Estamos bem próximo ao foco já. Esquadrão Betione! Brigada Pantanal! Leve fogo, Brasil! Bora, Betione! Hoje a gente tem aí um sistema de medição de área queimada que é desenvolvido pelo Laboratório de Análises de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolveu uma metodologia de medição de área queimada em quase tempo real, né, utilizando sensoriamento remoto. E a gente está utilizando os dados desse laboratório como dados oficiais de área queimada para o Pantanal. Esses dados são atualizados toda terça-feira. A gente tem uma área queimada pro Pantanal brasileiro de 3.461.000 hectares, né, de área queimada. Isso corresponde aproximadamente aí a 23% de todo o bioma, né, incluindo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 35% do Pantanal brasileiro está no estado do Mato Grosso, apesar de ter uma área menor, a porção do bioma Pantanal mais afetada. São cerca de 2 milhões e poucos aí desses 3.400.000 e 1 milhão e um pouquinho no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Lá os incêndios estão com maior concentração, maior intensidade, maior poder destrutivo. Mesmo que você não veja, mesmo que não sinta o cheiro de fumaça, o Pantanal pede socorro. Mesmo que você não veja, os animais estão sendo engolidos pelas chuvas. O Pantanal pede socorro. Mesmo que você não veja, a sua flora está virando cinzas. O Pantanal pede socorro. Mesmo que você não veja, está tudo queimando.
Pantanal é socorro, mesmo que você sempre exija.